A Viagem Pitoresca de Debré, por Pedro Corrêa do Lago. Obra magna de Jean-Baptiste Debré, que lhe custou 8 anos de trabalho, o grande livro em 3 volumes e formato em fólio intitulado Voyage pittoresque et historique au Brésil, publicado pelo artista em Paris de 1834 a 1839, merece um capítulo individual neste livro pelo papel essencial que desempenhou na repercussão e na divulgação da obra de Debré, e por ter se tornado o mais famoso de todos os livros ilustrados publicados por estrangeiros a respeito do Brasil. Como álbum iconográfico que contém mais de 220 imagens em litografia distribuídas por 153 pranchas, o Debré, como é conhecido entre os bibliógrafos, merece sua reputação por diversas qualidades: a precisão e acuidade da observação, a minúcia do desenho, a excelência da técnica litográfica e a variedade de temas que abrange, desde os grandes eventos políticos aos utensílios indígenas, passando pelas roupas da corte, pelos costumes e a arquitetura do Rio de Janeiro, com algumas incursões pelas províncias do Sul. Debré foi, de fato, o grande propagandista do Brasil que acabava de se abrir ao intercâmbio com o resto do mundo ocidental, e suas imagens foram provavelmente as de impacto mais durável no imaginário europeu. Ainda que Debré não tivesse publicado este ambicioso álbum de gravuras conhecido no Brasil como Viagem Pitoresca, que disseminou sua obra e consolidou sua fama, e tivesse preferido se contentar em nos deixar apenas sua imensa obra gráfica, constituída, como mostra este catálogo raisonné, de mais de 830 esboços, aquarelas e desenhos, o pintor francês seria mesmo assim reconhecido hoje como o maior dos nossos artistas viajantes do século XIX, não importando com isso que sua fama fosse menor e sua reputação ficasse eventualmente mais limitada ao círculo restrito de apreciadores de nossa iconografia estrangeira. Mas com a decisão de Debré de empreender a tarefa hercúlea que representava, na época, um álbum com mais de 220 imagens gravadas, o pintor garantiu, para o seu trabalho, uma influência muitas vezes multiplicada, o que trouxe para sua obra no século XX um reconhecimento e até mesmo uma popularidade que nenhum outro artista viajante chegou a alcançar no Brasil. Somente Rugendas, cuja obra brasileira foi também divulgada em larga escala por outro álbum de gravuras, poderia rivalizar em reputação com um pintor francês, mas sua fama é indiscutivelmente menor, apesar da qualidade de suas imagens. Não só as gravuras de Debré, por sua quantidade e exatidão, contribuíram decisivamente para a formação da imagem do Brasil na Europa, como também desempenharam mais tarde um papel essencial no desvendar de nosso passado colonial e imperial. A partir do início do século XX, a divulgação fotográfica maciça das gravuras de Debré em jornais, livros e revistas transformou sua visão do Rio de Janeiro e seus costumes em imagens familiares para muitos brasileiros, que passaram a identificar a iconografia debretiana como totem da história do Brasil. A Viagem Pitoresca teve, portanto, um papel fundamental para que Debré alcançasse a posição de ícone máximo da arte no Brasil no século XIX e cumprisse o destino de documentador-mor da vida brasileira nas primeiras décadas de 1800. Debré foi também historiador fiel do Brasil joanino e do primeiro reinado após 1822, como se autoproclama nos primeiros textos da Viagem Pitoresca, pois tinha consciência aguda da importância dos desenhos que executava. Soube retratar não apenas uma realidade prestes a ser transformada, como também acontecimentos políticos memoráveis, dos quais nos restaram somente as imagens registradas por ele. Nunca é demais enfatizar a importância que tiveram nos livros ilustrados de viajantes para, a partir da primeira metade do século XIX, fixar e disseminar a imagem do país no exterior.
As gravuras de Debré destacam-se nesse papel e são também hoje o melhor espelho de que dispõe o Brasil do século XXI sobre o final de seu passado colonial. Essas imagens tiveram, assim, dois desempenhos fundamentais: o de revelar um Brasil ainda desconhecido à curiosidade do público europeu culto do século XIX e o de recuperar um Brasil esquecido aos olhos dos brasileiros do século XX e XXI. A gênese da viagem pitoresca e como surgiu e evoluiu a ideia do livro no espírito de Debré são questões pouco documentadas e só nos restam alguns parcos indícios para supor as etapas de desenvolvimento do projeto à medida que o pintor alongava sua estada no Brasil. Debré veio inicialmente por um período de 6 anos, conforme determinava o contrato assinado em 1816. O objetivo mais claro do artista, que atravessava uma crise pessoal grave e desejava uma nova vida, era naturalmente participar da criação de uma academia de belas artes. Mas aspirava também beneficiar-se da proteção real no Brasil, assim como se havia beneficiado da proteção de Napoleão na França. Debré era um artista habituado a pensões ou estipêndios fixos, e certamente não se via na posição do que se poderia chamar hoje de freelancer. Como se sabe, os primeiros 5 anos de sua estada foram complicados pelas inúmeras intrigas em torno da direção da futura Academia das Belas Artes. No ano inicial, os franceses gozaram da proteção ostensiva do Conde da Barca, apesar das rivalidades intensas entre eles, pois o grupo liderado por Debré e Le Breton era constantemente sabotado pelo cônsul francês Mallet, aliado de Nicolas Antoine Tonaille. Ainda assim, logo antes da morte de Barca, em 1817, fundou-se a Academia, que permaneceria sem sede por quase 10 anos. Os artistas passaram então a receber suas pensões sem precisar dar aulas, situação ideal para Debré, que via garantidos, ao mesmo tempo, seu sustento e sua liberdade. Uma aquarela do primeiro ano de sua chegada nos mostra uma vista do interior de seu ateliê no momento em que pintava o quadro de um cavaleiro em pé, A17. Era, ao que tudo indica, o príncipe Dom Pedro, herdeiro da coroa de Portugal, então um garboso rapaz de 18 anos. Pode-se especular que essas longas sessões de pose tenham criado desde logo em 1816 alguma empatia entre o pintor francês de quase 50 anos, que devia parecer já velho aos olhos do príncipe, e seu modelo dotado de uma curiosidade insaciável e admirador de Napoleão, cujo ajudante de ordens, o general Conde de Hogendorp, Dom Pedro visitava no Alto da Tijuca. Para suportar o tédio das longas sessões de pose, o futuro imperador teria ouvido certamente com grande interesse as histórias do artista de Bonaparte, que o retratava agora com as botas de um general do imperador francês. Essa amizade teria perdurado ao longo dos 15 anos da permanência de Debré no Brasil e explicaria os muitos favores que o pintor obteve de Dom Pedro quando príncipe e depois como imperador. Explica também os elogios e a simpatia que Debré demonstra geralmente por Dom Pedro em sua obra, cujo primeiro volume é publicado no ano da morte do imperador. Há poucas críticas, somente a menção ao seu gênio violento. Essa amizade teve um epílogo algo melancólico, quando os dois se encontraram por acaso numa rua de Paris em 1834. Poucos meses antes da morte de Dom Pedro. Referência 1. Não parece que Debré já tenha vindo ao Rio de Janeiro com o objetivo claro de trazer de volta à Europa observações e desenhos suficientes para documentar um futuro álbum de gravuras sobre o Brasil, como veio a se tornar a Viagem Pitoresca, publicada quase 20 anos após sua chegada ao país. É provável que essa ideia tenha se desenvolvido aos poucos, sobretudo a partir de 1818, quando certamente chegaram ao Brasil exemplares dos primeiros livros de viajantes. No início dos anos 1820,
Debré também deve ter visto os magníficos álbuns que continham numerosas gravuras e ilustrações sobre o Brasil e os índios, mas davam muito pouca informação sobre o Rio de Janeiro e sua realidade urbana. Deve ter então parecido a Debré, que não costumava deixar o Rio de Janeiro e só realizou uma grande viagem fora do estado 11 anos após sua chegada em 1827, que um álbum de gravuras que revelasse detalhes do cotidiano e dos costumes de uma cidade tão pitoresca quanto o Rio de Janeiro, transformada da noite para o dia em capital do Reino Unido de Portugal e do Brasil, não poderia deixar de ser ainda mais bem-sucedido junto ao público culto europeu que os álbuns dos naturalistas e do príncipe Maximiliano, cuja temática concentrava-se sobretudo nos costumes dos indígenas e na história natural, assuntos talvez menos atraentes para um público mais amplo e leigo que os temas urbanos que Debré se propunha a privilegiar em seu projeto. A demanda por informações inéditas de um país que havia permanecido fechado aos olhos dos estrangeiros por mais de 150 anos, desde a expulsão dos holandeses, era de fato considerável na Europa da época. Os portugueses haviam proibido a entrada de europeus no interior do Brasil e muito poucos testemunhos desenhados autênticos foram recolhidos nesse intervalo. O leitor culto europeu precisava contentar-se com um livro de Barlaios, publicado por Maurício de Nassau em 1647, para obter algumas imagens fidedignas da paisagem brasileira e ainda assim limitadas ao Nordeste. Não havia, portanto, nenhum livro ilustrado que apresentasse imagens atuais ou mesmo antigas da cidade do Rio de Janeiro, senão imprecisos esboços da cidade vista de longe, feitos no mais das vezes por marinheiros e engenheiros militares, ou que ilustravam livros relativos às invasões francesas. A ideia do álbum deve, portanto, ter crescido em Debré até por volta de 1820. Em 1821, o conceito do livro já havia amadurecido o suficiente para que o pintor realizasse uma página de rosto tentativa da futura obra, E68, ilustrada neste capítulo, datável de antes de 1822, pois carrega ainda o brasão do Reino Unido de Portugal e Brasil. Não há documentação que permita afirmar como Debré pretendeu inicialmente concretizar seu projeto, mas pode-se constatar a realização, a partir de 1821, de um grande número de aquarelas acabadas de costumes do Rio de Janeiro, quase todas datadas por Debré, realizadas a partir dos inúmeros esboços que o artista certamente vinha executando desde sua chegada. Estas aquarelas, de composição elaborada, contidas numa linha de moldura e quase sempre intituladas, assinadas e datadas, mostram nas cenas reorganizadas pelo artista os muitos elementos esparsos que observava no cotidiano do Rio de Janeiro e registrava imediatamente em seus esboços. Isto deixa claro que Debré pretendia que estas aquarelas acabadas servissem de modelo exato para as gravuras que deveriam ilustrar o seu livro, como de fato ocorreu para a maioria delas. O fato de que corresponda uma aquarela deste tipo a quase todas as gravuras publicadas no Viagem Pitoresca e de que quase todas as aquarelas acabadas com temas urbanos do Rio de Janeiro tenham dado origem a gravuras reforça essa hipótese. O estudo cronológico das aquarelas de Debré demonstra uma atividade intensa no ano de 1822 e, sobretudo, em 1823, na produção dessas aquarelas acabadas que deveriam servir e serviram de modelo para as gravuras. Em 1824 e 1825, há uma clara inflexão no ritmo de produção desse tipo de aquarelas. É provável que Debré tenha devido se dedicar nesses anos quase que exclusivamente à confecção do quadro da Coroação e Sagração de Dom Pedro I, O11, que lhe fora encomendado no decorrer do ano de 1823 e só foi entregue em 1828. Em 1826, Debré retoma freneticamente seu ritmo de produção e supera, inclusive, o número de aquarelas acabadas produzidos em 1823.
Em 1827, Debré continua a produzir um grande número de aquarelas do mesmo tipo para documentar sua viagem a São Paulo e as províncias do Sul. Desde o início, é provável que Debré não pretendesse inserir muitas paisagens brasileiras no seu Viagem Pitoresca, álbum que o pintor concebia, sobretudo, como retrato dos costumes citadinos do Rio de Janeiro, da vida oficial, dos índios e dos negros do Brasil. Talvez essa série de desenhos e aquarelas acabadas realizadas em 1827, ao longo de sua única e longa viagem enquanto morou no Brasil, as províncias do Sul, fosse destinada a um outro livro ou a outro trabalho que Debré tinha em mente. Podem também ter correspondido a uma vontade de Debré de não perder a oportunidade de observar as várias cidades novas, topografias curiosas e paisagens notáveis que esta viagem lhe permitia descobrir. O fato é que praticamente nenhuma das aquarelas de 1827 ilustra a viagem pitoresca, salvo em um punhado de cenas marginais. O álbum é constituído quase que exclusivamente por gravuras tiradas das aquarelas acabadas realizadas nos anos de 1821 a 1826, com algumas poucas com datas posterior a seu retorno à corte em 1828 e 1829. Não há nenhuma aquarela acabada datada de 1830 ou 1831, ano em que Debré deixa o Brasil, salvo o recém-descoberto Souvenir de Rio de Janeiro, A260 ter, que não inspirou nenhuma imagem do Viagem Pitoresca. Não é claro como o pintor francês pensava, ao longo dos 10 anos que antecederam sua partida, antecipar alguma preparação de seu futuro livro na Europa sem a sua presença física, uma vez que não se dispõe de qualquer correspondência a esse respeito. É provável que, caso permanecesse no Brasil, contasse com a ajuda de seu irmão François, arquiteto de renome e com excelente situação em Paris, que poderia eventualmente coordenar a impressão das gravuras na França a partir das gravuras acabadas que Debré lhe enviasse. Mas o pintor intuía, provavelmente, que só lhe seria possível realizar o livro acompanhando-lhe pessoalmente a impressão, quando voltasse à pátria, o que deve ter encorajado seu retorno após a queda de seu protetor Dom Pedro I. Ainda assim, não deixou de realizar antecipadamente as quase 200 aquarelas acabadas, das quais mais da metade chegou até nós, que deram origem às 150 principais imagens gravadas do livro. Estas foram conservadas por sua família e sobrinhos após a sua morte, até que a maioria deste acervo fosse adquirida pelo grande colecionador Raimundo de Castro Maia em 1939, em Paris. Debré volta à França em 1831, após uma ausência de 15 anos e 5 meses, munido de um extenso arquivo de milhares de observações visuais do Brasil, acervo tornado ainda mais precioso pelo ineditismo e quase inexistência de outras imagens da mesma natureza de um país remoto, recém-integrado ao concerto das nações. O artista tem plena consciência da importância desse material, que descreve como a mais completa coleção de documentos sobre a situação física e moral do Brasil. E sabe que o melhor meio de divulgá-lo entre a elite culta do seu país e da Europa é a publicação de uma obra gravada, tal como se tornará sua viagem pitoresca. Já deixa o Brasil acompanhado de seu aluno dileto, Araújo Porto Alegre, com a colaboração do qual Debré certamente contava para seu grande projeto. Não se sabe como travava conhecimento com o melhor e mais prestigioso impressor, editor e tipógrafo da época, Firmin Didot, 1764-1836, criador da fonte utilizada neste livro. Didot era o quinto de uma dinastia ilustre de editores e a firma familiar chamava-se, em 1831, Firmin Didot Frères, Irmãos. Consolidara a sua reputação sob Napoleão ao incorporar o neoclassicismo também no desenho de livros, e é possível que já tivesse conhecido Debré nesse período. Referência 2.
O pintor e o editor planejaram, organizaram e executaram as 48 pranchas para o primeiro volume de Voyage Pittoresque, num espaço de tempo relativamente curto, menos de 3 anos, entre a chegada de Debré em meados de 1831 e a publicação em 1834. Muitas das 49 pranchas do segundo volume já deviam também estar prontas antes de 1835, pois esse tomo já sai nesse ano. Por que, então, ocorre somente no início de 1839 a publicação do terceiro volume? Seria a morte de Didot, ocorrida em abril de 1836, uma justificativa para a demora de 3 anos para publicar o terceiro volume do álbum de Debré? É provável que seus sucessores tivessem menos entusiasmo que o patriarca por uma obra cara e de venda difícil, para a qual não parece ter havido sequer uma subscrição prévia que garantiria a pré-venda de alguns de seus exemplares, encomendados por instituições, bibliotecas ou grandes personagens, como era o costume da época. O título escolhido para o conjunto da obra em 3 tomos era longo e, de fato, prolixo, como disse em 1974 Afonso Arinos de Melo e Franco. Voyage pittoresque et historique ao Brasil, ou, livremente traduzido para o português, Permanência de artista francês no Brasil, de 1816 a 1831, inclusive, períodos de ascensão e abdicação de Sua Majestade Dom Pedro I, fundador do Império Brasileiro, dedicado à Academia de Belas Artes do Institut de France por Jean-Baptiste Debré, primeiro pintor e professor da Academia Imperial Brasileira de Belas Artes do Rio de Janeiro, pintor particular da Casa Imperial, membro correspondente da classe de Belas Artes do Instituto de France e cavaleiro da Ordem de Cristo. Referência 3. A obra foi concebida por Debré e Didot como um tríptico que abordaria em cada volume um grupo de assuntos, com um total de 508 páginas de texto e 220 diferentes imagens gravadas, inseridas em 153 pranchas. Divisão arbitrária decidida pelo artista e o editor. Referência 4. Uma prancha de Debré pode conter até 6 imagens diferentes, mas mostra geralmente apenas uma ou duas. Cada prancha foi criada e desenhada pelo pintor antes de ser transferida para a litografia. Estas pranchas foram impressas em 140 grandes folhas soltas de 53 por 35,5 centímetros, às quais se adicionam 5 folhas não numeradas que mostram um retrato de Debré, um facsímile da carta de despedida de Dom Pedro I e 3 mapas ou plantas. A distribuição dos fascículos para formar os volumes encadernados apresenta-se da seguinte forma. O primeiro tomo, publicado em 1834, contém 48 pranchas numeradas, das quais 36 são dedicadas aos índios e 12 à natureza brasileira, além de 2 não numeradas, o citado Retrato de Debré e um mapa do Brasil. O assunto exclusivo desse volume é a vida dos índios, seus artefatos e utensílios e a flora, esta última dividida nas seções Florestas Virgens do Brasil e Estatística Vegetal. O segundo tomo, publicado em 1835, contém 49 pranchas numeradas e uma não numerada da Bahia do Rio de Janeiro. É dedicado à vida urbana e aos costumes do Rio de Janeiro e seus arredores. O terceiro tomo, terminado em dezembro de 1838, segundo o folheto de Didot, é geralmente considerado como publicado em 1839. Contém um texto mais alentado, 54 pranchas numerados, uma planta não numerada da cidade do Rio de Janeiro e a carta de Dom Pedro I. O volume é ainda dedicado aos costumes da capital, com ênfase na vida oficial e da corte, e contém algumas vistas. Na página 655 deste livro, todas as 153 pranchas são apresentadas na mesma sequência escolhida por Debré nos 3 volumes de sua obra.
A importância da viagem pitoresca justifica que se reproduza aqui a primorosa descrição bibliográfica de um exemplar da edição original, realizada pela maior bibliógrafa brasileira atual, Ana Maria de Almeida Camargo, a pedido de um dos autores. O frontispício do primeiro volume ostenta o título Voyage pittoresque et historique au Brasil, tome 1. Segue-se dedicatória do autor aos membros da Academia de Belas Artes do Instituto de França, antecedendo a memória lida e aprovada na sessão de 17 de agosto de 1839. A introdução e a explicação das pranchas de número 1 a 36 ocupam 56 páginas, sendo acompanhadas de sumário das ilustrações do volume, página 1, e sob o título Forêts Vierges do Brasil, das explicações das pranchas correspondentes, página 10. Datado de 1835, o segundo volume contém 2 páginas iniciais com uma introdução e 162 páginas de texto, incluindo a descrição de 49 pranchas, e o breve resumo da influência da agricultura e da indústria no comércio brasileiro, a base da prosperidade desta bela parte da América do Sul. Tradução livre do francês. Segue-se o sumário das pranchas do volume, acompanhado da errata, página 1. O terceiro volume foi publicado em 1839. Abre com Note historique écrite à Rio de Janeiro, página 16. Aqui se seguem 252 páginas de texto, compreendendo introdução, descrição de 54 gravuras, retrato do autor, sumário das pranchas do volume e quadro geral dos sumários. Neste último, lê-se um aviso ao encadernador. Colocar na página 80 o facsímile litográfico do texto autógrafo original das despedidas de Dom Pedro I. Tradução livre do francês. A carta de despedida do ex-imperador do Brasil, medindo 50 por 33 centímetros, integra o volume. Originalmente publicada em 26 fascículos, cada qual contendo 6 pranchas com seus respectivos textos, a obra apresenta colações que divergem de um exemplar para outro, dependendo da maneira como se procedeu à encadernação. Com base em desenhos de Debré, as litogravuras foram executadas por C.H. Mott, números 1 a 36, 38 a 49, 52 a 53 e 55. Thierry Frère, números 37, 92, 128 a 143. Thierry Frère, sucessor do Angelman Company, números 50, 54, 56 a 90 e 93 a 127. E C.H. Walter, números 91 e 92. Observe-se que as pranchas de número 1 e 2 aparecem em outros exemplares da obra litografadas por Thierry Frère. A viscondessa Pauline de Portes figura ao lado de Debré como autora de alguns desenhos, números 22, 26, 31 a 33, 35, 41 a 42, 45, 49, 53, 57, 69, 70 e 71, 77, 81, 90, 97, 103, 105 a 106, 111, 120 e 122. À guisa de propaganda, Didot parece só ter produzido o folheto reproduzido à esquerda, que exalta a obra terminada em dezembro de 1838, mas publicada, na verdade, desde 1834 em fascículos ou livraisons, em diferentes etapas. Na ótica comercial de Didot, a venda se fazia por livraisons. Cada uma continha 6 pranchas e custava 8 francos. A mesma livraison, colorida à mão, custava apenas o dobro, o que parece pouco diante do trabalho que representava aquarelar as gravuras. Só depois de explicitar no folheto o preço das livraisons individuais é que Didot dá os preços dos volumes que correspondem à obra completa. Estes são vendidos sem desconto,
pois seu valor corresponde simplesmente à soma das livraisons. No caso do primeiro e segundo volume, 8 delas, ou 10 no caso do terceiro. Na abertura deste capítulo, reproduz-se uma rara capa colorida da 22ª livraison, que corresponde à metade do terceiro volume. Muito pouco dessas capas sobreviveram, pois eram descartadas na encadernação dos volumes. Para enaltecer a excepcionalidade da obra de seu cliente e provável amigo de seu patrono recém-falecido, a firma Didot faz questão de mencionar: esta obra do Sr. Debré oferece aos bibliófilos estrangeiros a raridade de uma tiragem limitada a 200 exemplares. Esta afirmação soa hoje um tanto duvidosa. É certo que a edição original, sobretudo completa, do Voyage Pittoresque é mencionada desde o século retrasado como rara, mas o número de exemplares preservados em bibliotecas europeias e americanas ou em coleções privadas no Brasil e no exterior não parece compatível com uma tiragem tão pequena. Se for também real a versão de que uma grande parte das livraisons permaneceu encalhada na editora por décadas, foi depois vendida praticamente a peso de papel para um livreiro de Louvain, na Bélgica, no começo do século XX. E teria sido destruída num porão bombardeado durante a Primeira Guerra Mundial, como conta Almeida Prado. Então, os exemplares sobreviventes deveriam ser menos de uma centena. Além disso, muitas livraisons eram vendidas avulsas e teoricamente iriam desfalcar as coleções completas. Referência 5. Sabe-se também que muitos exemplares completos dos 3 volumes foram abertos ou quebrados, na expressão francesa, para que as gravuras pudessem ser emolduradas individualmente, prática que muito contribuiu para disseminar e divulgar a obra de Debré, pois suas imagens passaram a servir de decoração nas paredes de residências burguesas. Parece impossível que apenas 200 exemplares pudessem fornecer tantas gravuras a tantas casas francesas e brasileiras, tantos exemplares completos em tantas bibliotecas, tantos fascículos avulsos, tantos bibliófilos estrangeiros satisfeitos e tantas pranchas destruídas no bombardeio de Louvain. O livro de Debré é de fato hoje raro, mas não raríssimo como tantos acidentes deveriam tê-lo tornado. Seria a divulgação de uma tiragem reduzidíssima apenas mais uma estratégia comercial de Didot para valorizar a obra e atrair os tais bibliófilos estrangeiros? Talvez nunca o saibamos, a menos que se recupere alguma correspondência inédita a esse respeito. Ainda que se suponha que Debré tenha, de fato, formado laços de amizade com Didot, é difícil explicar que este último se lançasse numa aventura tão arriscada do ponto de vista comercial, com custos de produção altíssimos, sem alguma ajuda financeira por parte de Debré. É lícito imaginar que o pintor francês tenha acumulado no Brasil algumas economias, e que, solteiro e econômico para si, como o descreve Porto Alegre, tenha formado um pequeno patrimônio para investir na grande obra de sua vida, que de fato serviu para perenizar seu nome. Em outras palavras, é provável que Debré tenha pago pela edição de seu livro, pelo menos em parte. Tinha já 66 anos quando da publicação do primeiro volume, e o último saiu no ano em que completou 70. Era natural que estivesse ansioso para ver realizado o grande projeto que acalentara por quase 20 anos, e que, sem descendentes, Debré não encontrasse melhor uso para o seu dinheiro. O livro, de fato, não deve ter trazido a seu autor um retorno financeiro compensatório, mas certamente uma enorme satisfação diante da grandeza da tarefa cumprida. É isso que parece indicar o recém-descoberto contrato original firmado por Debré e Didot, pois Debré se compromete a aportar as pedras litográficas já prontas, supostamente pagas por ele, e o lucro após as despesas é dividido pela metade. Esse contrato, até hoje inédito, está reproduzido na página 61 e sua transcrição completa na página 709. A litografia, técnica de impressão de gravuras escolhida por Debré para o seu livro,
era um processo de descoberta relativamente recente, mas que já estava revolucionando a gravura na França e seria extensamente usado pelos maiores artistas da geração seguinte à de Debré, como Daumier e Delacroix. No processo da litografia, desenha-se sobre uma pedra calcária, lisa e porosa, a imagem desejada com instrumentos apropriados, como lápis e pincéis especiais. Para a impressão, coloca-se a folha de papel sobre a pedra úmida e preparada e usa-se a prensa para obter a estampa. O artista executa geralmente o desenho preparatório num papel transparente de decalque, que tem a vantagem de permitir-lhe reproduzir sua imagem original sem precisar invertê-la. Quando dispõe da ajuda de uma oficina, o artista realiza um desenho à tinta, retomado em seguida pelo litógrafo num papel transparente, geralmente invertido. Nem todas as gravuras de viagem pitoresca correspondem a uma aquarela acabada invertida, pois muitas vezes a gravura está na mesma posição que a aquarela. Muitas outras foram de fato invertidas. Inverter ou não suas composições dependia exclusivamente da escolha de Debré. Nas imagens reproduzidas à direita, ambas invertidas, vê-se o trabalho do pintor no preparo das litografias. No caso da gravura G10, ao lado, são mostradas as 3 etapas do trabalho preparatório: o desenho original, realizado pelo artista, o decalque, executado pelo artista ou pelo litógrafo, no caso quase certamente Debré, e, finalmente, a gravura obtida pela aplicação do papel sobre a pedra e sob a prensa. Para a imagem da gravura G3, mostra-se o desenho preparatório e a gravura final invertida. No primeiro volume do Voyage Pittoresque, as gravuras são creditadas a Charles Motte, que certamente desempenhou um papel importante na execução das pedras litográficas. Já no segundo e terceiro volumes, o nome mencionado é o da firma Thierry Frères, sucessores de Engelmann. O crédito agora é dado à oficina e não ao gravador, como no primeiro volume. Na opinião de Mário Barata, Debré foi o autor principal e quase único das litografias que constituem o segundo e terceiro volumes. O renomado crítico de arte interpreta neste caso que o próprio Debré executou os desenhos na pedra litográfica. É possível que o tenha realmente feito para o segundo e o terceiro volumes, quando já possuía mais experiência na nova técnica e já havia realizado o primeiro volume com a ajuda de Motte. Mas era incomum um desenhista ser também litógrafo, função mais artesanal reservada geralmente a técnicos. Barata atribui grande importância a uma afirmação de Lebas inserida num relatório da Académie des Beaux-Arts de 1939, em que afirma que Debré litografou suas próprias composições. Referência 6. Segundo Barata, Debré certamente teve acesso ao relatório antes que fosse lido na Académie e teria corrigido a informação se a considerasse equivocada. A descoberta, em 1992, de numerosos decalques num exemplar do Voyage Pittoresque, que deve ter pertencido a Debré ou talvez ao editor Didot, tenderia a confirmar que os decalques são obras do próprio Debré, o que validaria a tese de Barata. Debré conhecia a fundo a técnica da gravura, pois executou a primeira em 1784, quando tinha apenas 16 anos, durante a viagem a Roma com Davi. Seu adorado filho Honoré era gravador, e Debré certamente acompanhou sua formação. O pintor assina Duas Águas Fortes, que grava no Rio de Janeiro em 1818. Desembarque de Sua Alteza Real Dona Leopoldina, G. 158, e Aclamação de Dom João VI, G. 160. Em todo caso, é certo que Debré teve como principal preocupação ao longo da década de 1830 o preparo e a execução do Voyage Pittoresque e acompanhou de perto a feitura das gravuras, que pode ter sido inclusive paga por ele, como parece indicar o contrato recém-descoberto firmado com Didot. Debré escolhe para seu livro o título Viagem Pitoresca.
Não por acaso é o mesmo que escolherá Rugendas, no ano seguinte, para sua própria obra, outro álbum em fólio ilustrado com 100 gravuras. No tempo de Debré, a expressão pitoresca não tinha necessariamente, como hoje, uma conotação de curiosidade. Pitoresco era usado no sentido de pictórico, isto é, relativo à pintura ou ainda resultante do trabalho do artista. Literalmente significava em imagem, ou seja, qualificava os assuntos privilegiáveis pelo artista como objeto de pintura ou ilustração. Foi justamente isso o que Debré buscou para o livro que projetava. Tudo o que fosse mais interessante para ser registrado, tudo de mais pitoresco, como resultado da postura que Castro Maia ressaltou em Debré no Brasil. Não perdeu nenhum detalhe e nada lhe escapou à observação. Nos álbuns pitorescos, tanto no caso de Rugendas quanto no de Debré, essa palavra assume também uma conotação de variedade, que é, certamente, uma característica destes que são os mais famosos livros ilustrados sobre o Brasil do século XIX. É significativo também que a missão francesa seja chamada por Debré de expedição pitoresca, o que bem mostra como o pintor entendia o termo que escolheu para qualificar sua aventura. Vale a pena acompanhar o caminho percorrido por uma imagem de Debré que começa com um esboço imediato feito numa rua do Rio de Janeiro e termina com uma sofisticada litografia executada na melhor oficina de Paris, passando por etapas sucessivas no Brasil e na França. No Rio de Janeiro, o primeiro esboço, quase sempre a lápis, é feito in loco, ao ar livre, e o artista rabisca o nome das cores que acaba de observar no objeto ou na cena que anota no papel. A segunda etapa no ateliê é a cópia deste esboço, agora mais trabalhado, com um acréscimo em aquarela das cores anotadas no desenho. Dessas imagens recém-aquareladas, muitas permanecerão apenas nesse estágio, enquanto outras servirão de matéria-prima para as aquarelas acabadas, etapa final do trabalho de preparação das gravuras, já antecipado por Debré no Brasil. Uma vez terminada a aquarela acabada, junta-se esta ao grupo cuidadosamente guardado em previsão do livro. Este grupo de aquarelas acabadas é levado à França por Debré em 1831. Na preparação de seu livro, escolhe aquelas imagens mais pitorescas, para as quais prevê maior interesse e aceitação entre o público que pretende atingir. Nesse processo, junta-se muitas vezes numa mesma composição, em vista da futura gravura, duas ou mais das aquarelas acabadas executadas no Brasil, sobretudo quando as cenas lhe parecem relacionadas entre si. Já várias outras aquarelas são copiadas exatamente iguais na pedra litográfica. Muito se falou sobre as falhas do longo texto de Debré para a viagem pitoresca e os numerosos erros factuais que lhe valeram críticas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1840. Mas não se pode negar que seu livro representa uma extraordinária mina de dados a respeito dos assuntos mais variados do Brasil de então, com muitos detalhes do cotidiano que só Debré nos dá. Seu texto é muitas vezes fascinante, não raro aborrecido e às vezes revoltante. Como dizia muito justamente Mário Barata, é preciso saber ler o texto de Debré, não tomá-lo ao pé da letra e tentar extrair o que tem de mais exato ou até mesmo valioso. É preciso também controlar a indignação ou até mesmo o riso diante de informações que fariam hoje parte de qualquer antologia do politicamente incorreto, como as teorias de Debré a respeito dos escravos negros. Mas o Debré racista nada mais é do que um europeu que compartilha os inúmeros preconceitos de sua origem e de seu tempo. Estes são travestidos em teorias científicas e apresentados como tais, sem qualquer constrangimento pelo artista, absolutamente convencido de que todos os seus leitores compartilharão suas opiniões e suas sábias observações.
É curioso, no entanto, que este aspecto de sua contribuição, ainda que distorcido, tenha sido tão pouco mencionado na abundante literatura a respeito de Debré. É revelador reproduzir alguns trechos estarrecedores na tradução de Sérgio Millet. É digno observar-se que a negra, extraordinariamente sensual, embora fiel e casta no casamento, não resiste ao desejo de conquistar o amor do dono por meio de cuidados particulares e tocantes atenções escondidas sobre a aparência da humildade. Deve-se dizer que essa artimanha dá excelentes resultados em todas as circunstâncias. No Brasil, a mortalidade dos negros, geralmente bastante grande, é compensada pela espantosa fecundidade das negras, dotadas, por outro lado, de uma constituição física favorável ao parto, o qual é ainda facilitado pela extrema pequenez do crânio do negro. O negrinho, ao nascer, é vermelho-amarelo. Percebe-se somente em torno das unhas dos pés e das mãos e das partes genitais uma matiz um pouco mais escuro que invade em 8 dias o resto do indivíduo. Vê-se, portanto, que não é o ardor do sol na terra africana que dá a cor preta à pele dos negros. Sabe-se com efeito que esse matiz escuro provém do tecido mucoso e reticular malfigiano sob a epiderme. A cor amarelada do negrinho recém-nascido escurece pouco a pouco, em algumas semanas, e cada vez mais à proporção que o negro cresce, tornando-se de um preto luzidio na força da idade e embaçando e mesmo empalidecendo na caducidade, época em que os cabelos também se tornam grisalhos. Embora não sejam todas as raças igualmente pretas, os indivíduos que se tornam mais escuros dentro de cada uma são também os mais robustos, os mais ativos, os mais viris. Ao contrário, os que ficam somente pardos ou marrons são fracos e degenerados. Examinando-se as proporções da cabeça, encontra-se uma face excessivamente desenvolvida em comparação com o estreitamento do crânio, em geral 1/9 menor do que o do europeu, diferença que se verifica enchendo-se ambos de um líquido e que explicaria a inferioridade de suas faculdades mentais reconhecida entre nós. A fisiologia atribui à espessura da medula espinhal do negro sua extrema predisposição para sensações e excitações nervosas, flagelo a mais na sua escravidão. Pela maior alvura da pele, reconhece-se igualmente a palma das mãos de uma negra lavadeira e a planta dos pés de um negro marchador. Ao ler tais observações que se repetem ao longo do texto da Viagem Pitoresca, quando Debré comenta as imagens, torna-se particularmente aguda a observação de Luís Felipe de Alencastro. Os textos e as pranchas seguem atentamente as asperezas sociais e culturais da sociedade brasileira, e em particular a mais característica, a mais irredutível de todas, a escravidão. Retomando outra expressão de Alencastro, no perigoso exercício de juntar as palavras às imagens, Debré prova ser mais exímio manejador do pincel que da pena. Referência 7. Apesar do relativo insucesso comercial, a obra de Debré teve uma repercussão considerável entre as elites cultas da Europa, onde o francês era língua franca, mas, sobretudo, em seu próprio país, como era natural. É curioso observar como foi concebido outro volume de gravuras da mesma dimensão, em fólio, que o Voyage Pittoresque, muito semelhante no seu desenho à obra de Debré. Este álbum, publicado em Bruxelas em 1838, 3 anos após o segundo volume de Debré, intitula-se Voyagem a Suriname e descreve uma viagem de um certo P.J. Benoit nas regiões da Guiana Holandesa, fronteiriças com o Brasil.
O modelo do Voyage Pittoresque é seguido de tão perto que muitas vezes o livro parece um simples plágio da concepção gráfica desenvolvida por Didot e Debré. As pranchas reproduzidas na página à esquerda deixam muito clara a presença marcante da obra de Debré na de Benoit e ilustram exemplarmente a repercussão do livro de Debré junto ao público ao qual era destinado e a influência que teve sua obra sobre os livros subsequentes, muitos dos quais são tributários da iconografia debretiana. Na nota autobiográfica que redige anonimamente por volta de 1835 para ser publicada no jornal La Biographie, Debré explica que só voltou momentaneamente à França aproveitando uma licença por tempo limitado da regência brasileira. O texto, de sua própria lavra, define o autor da viagem pitoresca como tanto historiador quanto naturalista, estatístico e moralista, mas pintor sempre e pintor fiel. Na verdade, o pintor já decidira ficar na França. E o que encanta Debré no projeto da viagem pitoresca em Paris é a total liberdade com que pode conceber sua obra, livre dos inúmeros limites e imposições de seu trabalho para a corte. A expectativa agora não é a de seu patrono real, mas aquela que Debré imagina por parte do público europeu. Debré certamente amou profundamente o Brasil à sua maneira. Entusiasmou-o poder dedicar-se à cultura da minha arte sob um céu tão puro. Lisonjeou-o a confiança do jovem monarca que o fez oficial da Ordem de Cristo e pintor particular da Casa Real. Foi homem de consumada virtude e bondade, econômico para si e generoso para com seus discípulos, a quem tudo dava como um pai extremoso, nas palavras de seu aluno mais próximo, Araújo Porto Alegre, a quem devemos também o melhor retrato pintado de Debré. Homem de temperamento muito ativo, foi chamado por Guilherme Figueiredo de maior repórter brasileiro de todos os tempos, antecipando a expressão artistas repórteres, cunhada por Dom Hades para os pintores viajantes. Por sorte, o Brasil se impôs na vida de Debré numa idade em que muitos outros já se sentiriam maduros demais para tal aventura, que o pintor não hesitou em enfrentar. Mas se foi por acaso que o Brasil entrou em seu destino, foi por escolha sua que Debré resolveu homenageá-lo com a viagem pitoresca. Certamente a melhor ideia de sua vida, que garantiu sua reputação póstuma e também valeu ao Brasil o registro e a divulgação de imagens preciosas de um período crucial de sua história. Imagens, página 56. Esboço E68. Primeiro projeto para a folha de rosto do Voyage ao Brasil, que não era ainda Pittoresque e Historique, em 1820. Data provável deste estudo com uma borda elaborada que Debré já havia usado em 1817 para as gravuras G155 e G156. Exemplo da disposição das imagens escolhidas por Debré nas pranchas do Voyage Pittoresque, prancha 15 do terceiro tomo do álbum, ver página 664. Na página 54, rara capa colorida de um dos 26 fascículos nos quais foi dividido o Voyage Pittoresque pelo editor Didot, em 1835. Página 57. Esta imagem mostra os 3 volumes do Voyage Pittoresque num excelente exemplar colorido à mão na época, assim como um exemplar do primeiro volume, deixado sem colorir no preto e branco original, em pé à direita. Os 4 volumes pertencem à Biblioteca do Itamaraty. Outro exemplo da disposição das imagens de Debré, gravuras inseridas nas pranchas 25 e 26, segundo volume do álbum Voyage Pittoresque. Página 58. Raro folheto reproduzido acima, até hoje inédito. Foi publicado pela firma Didot tão logo ficou pronto o terceiro volume do Voyage Pittoresque. Era destinado a exaltar as virtudes da obra e deve ter sido enviado a livreiros como peça de propaganda.
Esse exemplar pertenceu ao próprio Debré e está anotado por ele. O artista fez questão de adicionar a lápis a nova condecoração da Ordem do Cruzeiro recebida da Regência Brasileira, e soma também o valor do conjunto dos 27 fascículos que representam 208 francos em preto e branco. A tradução completa do folheto consta da seção Anexos no final da versão em áudio deste livro. Página 59. Esboço é 170. Esboço é 172. Gravura G10. Esboço é 168. Gravura G3. Página 60. Pranchas do livro de P.J. Benoit Voyage à Suriname, de 1838, claramente inspirado no Voyage Pittoresque de Debré, como mostram as gravuras reproduzidas acima. Benoit encontrou na Guiana holandesa uma sociedade que apresentava muitas semelhanças com a do Rio de Janeiro, no tempo de Debré: famílias ricas, escravos negros e índios decadentes. Estas pranchas mostram o quanto o artista francês, aliás bastante talentoso, praticamente copiou as composições sugeridas por Debré nas gravuras da Viagem Pitoresca. A própria divisão da prancha em duas seções, os utensílios e armas indígenas apresentados na mesma imagem, a família rica a passeio com suas escravas ou o divertimento dos negros na varanda. Página 61. Contrato original que rege a edição do Viagem Pitoresca, assinado por Firmin Didou e Debré em 30 de outubro de 1833. Esse contrato era desconhecido e só foi reencontrado na França em 2012. Está transcrito e reproduzido em maior tamanho na página 709. Notas. 1. Há versões de que o encontro com o imperador tenha sido com Araújo Porto Alegre e que Dom Pedro teria pedido notícias de seu mestre. 2. Didou havia publicado em 1817 a famosa edição de luxo de Os Lusíadas, encomendada pelo Morgado de Mateus. 3. Afonso A. de Melo Franco, Jean-Baptiste Debré, 1974. 4. Dependendo do critério adotado, as imagens gravadas do livro de Debré podem ser contadas como 220 até mais de 230. 5. J. F. Almeida Prado, Jean-Baptiste Debré, 1973. 6. Barata. Notas sobre Debré, 1984. 7. Alencastro, em Straumann, 2001.